eu me chamo Bruna Raíssa e sejam todos bem-vindos a mais um programa Dentro de Casa. Hoje o nosso programa está repleto de convidados e de muito conhecimento, então fiquem ligados porque hoje iremos falar sobre o Império Romano. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos, se iniciou 27 a.C. e terminou 476 d.C. Estendia-se do rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África no sistema político de império. O poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana com um novo sistema. Roma, que era uma cidade e estado, passou a ser governada pelo imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder até 117 d.C. Para entendermos melhor agora sobre as características de dinastias, eu passo a palavra para a aluna do Instituto Federal diretamente de Pinheiro. É com você, Jamile Ribeiro. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui. Bom, as características do Império Romano são essencialmente comercial, eles escravizavam os povos conquistados e eram politeístas. Eles tinham o controle das províncias que eram feitas pela Roma. O governo ele tinha um cargo vitalício e a extensão era obtida por conquistas e golpes militares. Vou falar um pouco sobre as dinastias romanas. Elas são divididas em 5. A dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antônios e a dinastia dos Severos. Muito obrigada pela participação, Jamile. Foi bastante proveitosa. Continuando, iremos conversar com a professora formada em História, Aline Kendall, que nos explicará melhor sobre os imperadores do Império Romano. Obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui falando sobre esse tema. E os imperadores que mais marcaram o Império Romano foram Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador da Roma e foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império. Temos o Cláudio, que seu principal feito foi conquistar grande parte da Grã-Bretanha. Temos o Nero, que foi considerado excêntrico e louco por ter assassinado a mãe, a irmã e por ter condenado um grande número de cristãos à morte. Temos o Tito, que ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. O Trajano, que era considerado um grande conquistador e foi em seu governo que o Império Romano atingiu grande parte da extensão. O Adriano, que ordenou a construção de uma muralha, a muralha de Adriano, com o objetivo de conter os bárbaros. O Diocleciano, que dividiu o Império em oriental e ocidental. Temos o Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos. Ele uniu novamente o Império e escolheu Bizâncio como capital. Ele também rebatizou a cidade de Constantinopla. Temos o Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma. E, por último, o Constantino XI, que foi o último imperador do Império Romano Ocidental. Ele morreu defendendo a cidade contra os ataques dos turcos. Muito obrigada, Aline, pela colaboração. Agora, iremos chamar o aluno do Instituto Federal do Maranhão, que é diretamente de São Bento. Pedro, é com você. Eu vou falar sobre os triunviratos e a divisão do Império Romano. O primeiro triunvirato foi um modo da República descentralizar o seu poder, então dividiu o comando da República em 3 pessoas, que eram Júlio César, Crasso e Pompeu. Crasso era o homem mais rico de Roma e Pompeu era um dos generais mais poderosos do exército. Crasso foi assassinado numa batalha. Então Pompeu e Júlio César começaram uma guerra pelo poder. Como César ganhou a guerra, ele começou a governar Roma sozinho. Mas o Senado não gostou disso e então começou a conspirar pela sua morte, até que um dia ele foi assassinado. Então chegou o segundo triunvirato, que queria vingança pela morte de César, e começou a perseguir os senadores que conspiraram contra César. O segundo triunvirato era formado por Lépido, Caio Otávio e Marco Antônio. Caio Otávio e Marco Antônio se odiavam. E depois que Lépido foi exilado, eles começaram uma segunda guerra, na qual Caio Otávio ganhou.
Então ele se tornou um governante, assim como o Júlio César, ele começou a governar Roma sozinho. Até que um dia ele foi nomeado imperador e a república passou a ser um império. O Império Romano cresceu muito, de modo que não conseguiam mais controlar suas fronteiras. E haviam muitas invasões bárbaras, até que no século III depois de Cristo, o Império Romano se dividiu em dois: o Império Romano Ocidental, que tinha capital em Roma, e o Oriental, que tinha capital em Bizâncio. Mas os problemas continuaram e, mesmo com essa divisão, não conseguiram governar direito o Império Romano. Até que, em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente cai e sobra apenas o Império Bizantino. Obrigado, Pedro, pela participação. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Para finalizarmos o nosso tema, irei falar sobre a queda do Império Romano. As principais causas de declínio do Império Romano foram: dificuldade de administração. O império era muito grande e havia complicações para o controle de gestão e corrupção que os assolou. Invasões bárbaras. Os exércitos precisou proteger o império das investidas de godos, visigodos e ostrogodos, hunos e germânicos, como os francos, ângulos, sações, bretões e burgúndios, como também os elevados impostos, a religião e a escassez de escravos, entre outros. E assim finalizamos o nosso programa de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para cada um de vocês que nos assistiram. Até a próxima edição de mais um programa Dentro de Casa.